Oi, Mauro, tudo bem? Hoje eu converso com a Guta Alonso, pecuarista e médica veterinária, que assumiu a fazenda Elge após a perda do pai e fortaleceu a genética Lengruber, honrando o legado familiar. Mas antes desse bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Guta Alonso nasceu em Bragança Paulista. É mãe e movida pela paixão por bois, cavalos e fotografia. Médica veterinária, se destaca na reprodução equina e gerencia uma central de criação em Piracaia, interior de São Paulo. Além disso, também atua em pesquisa na USP. À frente da fazenda Elge, Guta se dedica à seleção do Nelore Lengruber. Participa do Conselho de Programa Embrapa Geneplus e de várias associações do agro. Para Guta, ser protagonista da sua história significa seguir com amor e compromisso, valorizando quem a acompanha nessa jornada. Obrigada, Guta, pela sua participação aqui com a gente. Já comecei a sentir que é uma história aí de superação, né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história e da minha paixão pela pecuária. Pois é, a gente já começou ali mostrando que você herdou essa paixão do seu pai, né? E assumir uma fazenda num momento tão difícil, Guta, como é que foi esse momento? Eu acho que o grande desafio que eu tive, mais do que a perda repentina do meu pai, ele era muito jovem, ele tinha 59 anos, foi que eu estava com uma neném recém-nascida de 6 meses e eu acabei tendo que assumir toda a gestão da fazenda e da família nesse momento, né? Então, se eu não tivesse uma equipe, uma rede de apoio grande, eu não teria dado conta de tocar em frente, mas com certeza ser mãe. Eu trabalhava só com os cavalos, eu não estava mexendo na pecuária, então foi uma mudança de vida completa esse assumir a Fazenda Elge, mas que tem sido uma delícia esses últimos 9 anos de muitas novas amizades, muitos novos desafios, mas que com certeza é uma grande paixão na minha vida hoje. E conta pra gente como é que você conseguiu reposicionar essa marca no mercado, né? E fazer com que ela continuasse crescendo. Quando o meu pai faleceu, a gente estava começando a ter alguma importância dentro do mercado de seleção do Nelore PO. A gente tinha tido o primeiro touro contratado e eu tinha acompanhado todos os desafios ao longo da caminhada do meu pai. E eu percebi que não adiantava eu ficar dentro da fazenda, né? Que eu precisava levar a Elge e os diferenciais da Elge, levar a linhagem Lengruber, que é apaixonante, para que o mundo conhecesse cada vez mais. Então foi o que eu fiz, eu resolvi ir nos eventos, usar as mídias sociais e ser a cara mesmo da Elge para eu, Guta, mostrar e conversar, tanto tecnicamente como quanto pecuarista, sobre a pecuária com a linhagem Lengruber. E quais são as principais características que você busca ao selecionar um animal dessa raça? Bom, o Lengruber, ele tem algumas características muito importantes, né? Ele tem um diferencial de ser um animal muito rústico, ele é totalmente selecionado a pasto e são excelentes mães e muito dóceis. Então, hoje o Lengruber, dentro do Nelore, ele traz uma série de benefícios quando você usa na linhagem aberta, trazendo essas características e fazendo com que você tenha quase que uma heterose, porque você tem um gado que foi selecionado fechado comparado com o gado Nelore aberto. Então hoje, o meu grande objetivo é ser uma abertura de sangue com boa avaliação, com gado moderno, com gado precoce, mas que traga essas características do Lengruber para dentro dos plantéis que utilizarem a linhagem. E quando a gente fala de genética, a genética é um passo importantíssimo para o Brasil se posicionar ainda mais nessa produção, né, de alimentos e, consequentemente, da nossa proteína animal. Como você vê ainda esse mercado da genética muito pequeno, ou seja, a gente tem uma possibilidade gigantesca, né? A gente fala aí de que 30 milhões, né, de vacas que ainda são com boi de boiada, né, que ainda são montadas com boi de boiada, certo? O que acontece, a gente vê que o Brasil é muito grande, ainda a tecnologia, a gente acredita que todo mundo usa IATF, não é uma verdade, né? É uma minoria. Então a gente, como semeador de genética, né? A gente tanto vende sêmen quanto a gente leva os nossos touros repassadores para esses plantéis. A gente tem que ter muita responsabilidade. E eu acho que cada vez mais uma produção de bem-estar animal, que cuide do meio ambiente. Então aqui no Brasil a gente seleciona e produz a pasto. Então essa seleção é a seleção do futuro. Então eu acho que é uma grande responsabilidade a gente ter um mercado enorme, muito vasto pela frente, que a gente pode aproveitar e que vai fazer com certeza que o Brasil cada vez mais atinja esse potencial incrível que ele tem de produção de carne
que seja realmente economicamente viável e que seja de acordo com as regras novas, né, de bem-estar e de ambientais mesmo. Muito obrigada, Guta, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só você apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem. Até lá!